Olá, tudo bem? Aqui tá tudo ótimo, ainda mais agora que o Gazeta Esportiva tá no ar. E hoje, 75 anos da Faculdade Casper Libero, um dia muito especial que a gente comemora nesse programa maravilhoso aqui, o Gazeta Esportiva, que tem tantos casperianos fazendo parte do time, como eu, né? E agora, comigo no estúdio estão, hoje tem musiquinha, Pacheco. Ah, eu não avisei antes. Pacheco, prepara a musiquinha dele, a musiquinha especial dele. Celso Cardoso para começar a semana! Celso Cardoso, Celso Cardoso, Celso. Tem que agradecer ao Pânico, né, por essa vinheta. Cardoso, Celso. O interessante é que ele fica todo sem jeito, né? São 75 anos de Casper Libero e ele fica sem jeito ainda. É que eu não sou um cara dançante. E eu sou. Muito bem, essa música é demais, né, gente? No máximo eu mexo o esqueleto no palco, só isso. Muito bem, e do outro lado, toda a categoria, todo o charme, toda a ginga do apresentador do Papo de Campeões, nosso tetracampeão, Paulo Sérgio! Boa noite. Olha aí, essa é boa, essa é a top, né, Celso? Fala alguma coisa, Celso. Mas seu momento. Você é meio desanimado, Fala não é? alguma Seu coisa. momento. Pô, é nosso momento. Boa! Muito bom. E olha, hoje... Cabecei igual o Chico. Como que dá o cabeceio? Ó! Tá Muito com bem, estilo. muito Chico bem. aprendeu. É isso aí, gente. O nosso time tá aqui, estamos composto, a nave vai decolar, toda a equipe tá aqui presente. Hoje temos Irineu, grande Irineu Marques, não é? Nosso cameraman, primeiro cameraman que saiu comigo para uma externa há muito e muito tempo atrás, Irineu. Te amo. E hoje a gente vai falar sobre a vitória do São Paulo no Brasileirão. Teve lances polêmicos que a gente vai mostrar aqui. O Santos perdeu pro Goiás, fora de casa. Puxa vida. E no Corinthians tem os desdobramentos da acusação de injúria racial na partida contra o Internacional. Tem também a preparação para o jogo contra o Boca Juniors, que é amanhã. E claro que o Palmeiras também está no programa, com a grande fase do Rafael Veiga. A gente volta depois dessas dicas. Olha, o que você tá nervoso, homem? Não fui A eu, minha hein? memória. Sabe quando você não lembra de que um atleta jogou em determinado time? Eu tô aqui chocado. Calma. Mais de 100 jogos. Mais de consolo, eu perguntei pra você semana passada e você respondeu. Verdade. Eu acho que você tá bem Calma, melhor do você que... fica se você cobrando muito. Você se cobra demais, parece eu. Ó, deixa eu falar uma coisa. Antes da gente ir pra nossa enquete, ontem arrasou com o Papo de Campeões, hein, amigão? Tá dando ibope, hein? Tá dando, hein? Que beleza, hein? Parabéns, entrevista sensacional com o Bebeto, foi muito legal. E agora, você tá preparando o que pro próximo domingo, Paulo? Bom, primeiro quero agradecer você de casa, né? Porque você tem acompanhado, você tem prestigiado. E no próximo domingo tem o Lúcio, o zagueirão Lúcio. Tem história o menino, hein? Nossa, o Lúcio vai estar domingo também no Papo de Campeões, 11 horas. 11 horas. Depois do Mesa Redonda. Depois do Mesa Redonda. Então, 11 da noite, depois do Mesa Redonda, vai ter um papo bacana. Ele contou muita coisa? Contou. Porque o Lúcio já pega essa galera do Neymar também, já jogou com o Neymar, né? Depois não pegou um pouquinho Acho lá. que Não, não acho que não pegou, pegou, não. Acho Não que pegou? não. O Lúcio disputou 2002, 2006, Não pegou. 2010, não pegou. Não, Nossa, não. 3 já não Copas tava. do 2010 Lúcio? quase o Neymar vai, né? 3 Copas. 3 Copas. Olha lá a memória, ó. 3 Copas. Fazer várias perguntas hoje pra Pode você. fazer. Tá tudo aqui afiado. Então, domingo tem Papo de Campeões aqui na tela da Gazeta, na sequência do Mesa Redonda com o Paulo Sérgio. Às 11 da noite, em ponto, 11 da noite, tá certo? Bom, a gente agora vai para a nossa enquete. Rafael Veiga é o melhor batedor de pênaltis da história do Palmeiras? Lembrando que ele não perdeu nenhum pênalti até agora. Sim ou claro que sim? Não, é sim ou não? Para mim é sim. Eu sei que tiveram outros, Evair foi um grande batedor de pênalti, mas perdeu. Eu não sei. Djalminha também não perdeu. Mas perdeu o Evair. Bom, não sei Não assim. lembro do Djalminha ter perdido o pênalti também no Palmeiras. Depois eu vou até checar, mas acho que não perdeu. Eu não sei quantos gols o Evair fez, mas tipo assim, o Rafael Veiga, ele tem um aproveitamento espetacular e ele bate de vários jeitos. Então, pra mim, Deu o uma Rafael Veiga... cavadinha nesses dias aí. É. Estarecido. Pra você, é ou não é? É. Não senti convicção. Porque eu não tenho. Tudo
bem, mas fala o que é. E você, pra você, Eu Paulo? não posso falar que é ou não, porque eu não lembro muito dos outros assim, né? Acabaram com a enquete. É como você mesmo falou, o Evair foi um bom batedor, É que a gente né? tinha que ter, sabe o que, diretor? Uma base de quantos pênaltis o Evair fez e quantos ele perdeu. Djalminha, por exemplo. Djalminha, porque por enquanto o Arce também falaram na reunião. O Alex também? O Alex, mas será que foi tantos assim o Alex? Não sei. Não, o Alex não batia tão bem. Tá falando que não batia tão bem. Falou, quebrou você, Alex. Ele é palmeirense, ele sabe. Então, vocês que têm mais memória do que o Celso Cardoso e que o Paulo Sérgio, vocês sabem quem tem mais informações do Rafael Veiga? Sabe? É o José Paes, que chega direto da academia de futebol, hoje ele que tá lá. Os números do meio-campista só melhoram, né, Zé? Conta pra gente. Boa noite. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pro rei do jogo da memória, Celso Cardoso, pro nosso tetra Paulo Sérgio, pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, Rafael Veiga, o ídolo do Bruninho, filho da Michele, tá demais em 2022. 24 pênaltis no total cobrados pelo Rafael Veiga com a camisa do Palmeiras e 24 gols, Michele. Em 2022 o cara tá deitando, em 2021 ele deitou. Tá demais o Rafael Veiga, marcou mais um gol lá no sábado contra o Bragantino, vitória do Palmeiras pelo placar de 2-0. E aí a torcida do Palmeiras homenageou o técnico Tite, Michele Janela. O Tite não convocou de novo o Rafael Veiga para a seleção brasileira. Então vamos a números do Rafael Veiga, a torcida xingou demais o Tite. Vamos para os números do Rafael Veiga agora em 2022. 28 jogos, 18 gols, 7 assistências, uma participação em gol a cada 85 minutos. O jogador mais decisivo da Série A do Campeonato Brasileiro de todos os times, Michele. Na temporada inteira, o cara tá demais. E aí, claro, que o Abel Ferreira teve que responder sobre o Rafael Veiga na seleção. Foi questionado lá pelo meu amigo André Galvão do SBT. E ó, o Abel deu uma escorregada ali, foi um bagre ensaboado para responder se o Rafael Veiga tinha que estar ou não na seleção. Vamos ver. O Brasil tem muitos jogadores, tem muitos e bons jogadores e acredito mesmo, quando todos deixarem de falar no Veiga tem que ir, ele vai, não sei quando, mas ele vai. Só tem que continuar a fazer o que faz, a jogar o que joga, a correr o que corre, é uma questão só de tempo. Agora, claro, se as pessoas começarem sempre a falar nisto, eu não sei como forma que pensa o selecionador, eu tenho a certeza, se ele mantiver esta bitola, é só uma questão de tempo. Tá, então a palavra do Abel Ferreira, só aproveitando, viu, Michele, já que hoje é aniversário da nossa querida Casper Libero, passei 4 belos anos lá, tinha um professor na Casper, o Carlos Costa, que ele sempre dizia que era muito complicado dizer que alguém era o maior da história. Elis Regina, a maior cantora do Brasil, Gal Costa, a maior cantora do Brasil. Se a gente dissesse que era uma das maiores, já estava bom demais. Eu acho que o Rafael Veiga é mais ou menos por aí, é um dos maiores cobradores da história do futebol, da história do Palmeiras, como vocês bem mencionaram aí, Evair, Djalminha, vários craques que passaram aqui pelo Verdão. Verdão que chegou aos 150 jogos com vitórias no Allianz Parque. 150 vitórias para o Palmeiras no Allianz Parque, depois de mais essa vitória aí para cima do Bragantino no último sábado. Abel Ferreira se tornou o 10º técnico que mais comandou o Verdão na história, 123 jogos. Palmeiras que não perde há 10 partidas, viu, Michele? Daqui a pouquinho eu volto com mais Palmeiras, volto com mais São Paulo, vou fazer os dois hoje aqui, dobradinha. Isso e tudo é daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva. Vai daí, Mi! Valeu, Zé! E para esclarecer, estava aqui levantando alguns números. Mas invocado esse seu relógio, hein? Ninguém vai prestar hoje atenção no que você fala, só no seu relógio. O Evair, ele cobrou 36 pênaltis com a camisa do Palmeiras. Boa, Google. Errou 4. Errou 4? Então ele tem 32 gols. Mas é uma boa média. O Arce fez 28 gols de pênalti. E errou quantos? Essa informação eu não tenho ainda. E o Veiga é o terceiro cara que mais gols de pênalti fez com a camisa Mas do ele não Palmeiras. perdeu nenhum. Não Oi? perdeu nenhum ainda, o Veiga. Não perdeu. E aí superando o Edmundo tem 19. Então, o Evair, por enquanto, é maior do que o Rafael Veiga. É o cara que fez mais gols de pênalti com a camisa do Palmeiras. E perdeu 4. Você acha que ele está sendo injustiçado pelo Tite? Eu creio que sim. É um jogador que merece a oportunidade de estar na seleção, até porque os números mostram aí, e merecia a oportunidade. Eu penso muito o contrário que o Flávio. O Flávio acha que porque
jogo lá no Japão, lá não vale nada, vai desfalcar o jogador. Não, eu creio que é um motivo de prestigiar o jogador. E isso é bom para o jogador, é bom para a equipe do Palmeiras, para o clube. É muito bom você ter um jogador relacionado, você ter um jogador selecionável. É que pro Tite, talvez, ele não precise do Rafael Veiga. Uma coisa é o mérito, o merecimento, mas talvez ele confie mais no Coutinho e no Paquetá, que vinham trabalhando tudo bem, com ele. Eu até entendo. Eu também gostaria de ver o Rafael Veiga na seleção. Mas, por exemplo... Eu tiraria um dos volantes, que tem um monte de volante, para você ter 3 Não, mas meias. Celso, numa Eu hipótese de colocaria. ter algum problema com algum jogador se contunde. Ele é versátil, né? Ele é um jogador que pode... Exato. Pô, então chama o jogador, testa, vê, fica um pouco próximo desse jogador. teria levado. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Você tem um pouquinho de tempo? Eu só queria saber por que tem que por exemplo, testa o jogador, leva antes o jogador, porque essa ambientação também faz parte do ambiente da O clima convocação? de seleção brasileira é completamente Tem jogador que se diferente. enquadra. Ah, é? O clima de seleção brasileira é completamente diferente do que do clube, do dia a dia, porque é uma pressão. É uma pressão muito grande que o jogador sofre. Então, se climatizando com aquele ambiente, isso é muito bom. É uma preparação já para futuras competições. E isso é histórico, por muitas vezes tinham jogadores que arrebentavam nos clubes e na seleção não iam bem. Tanto que eram chamados jogadores de clube. Tipo o Messi. Ah, não. Não ganhou nada pela seleção da Argentina. Depois dessa eu vou ficar até quieto. Mas ué... Não pode falar mas nada ganhou do o quê? Messi. Ganhou uma Ganhou uma Copa Copa América. América agora. Copa América. Pra não dizer que não ganhou nada, mas ganhou, né? No fim da Mas linha. a questão é que ele sempre jogou muito pela seleção. Não ganhar é uma outra história. É que tem jogador que joga muito no clube e na seleção não joga nada. O Neymar? Não, o Neymar joga. Joga, né? Joga. É que a gente quer a Copa. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Palmeiras. Agora é hora de ver como que foi a derrota do Santos pro Goiás ontem. Põe no ar. Com pouca inspiração, o Santos enfrentou o Goiás no Serra Dourada e desperdiçou a chance de reassumir a liderança do campeonato. O Peixe até começou jogando para cima e quase abriu o placar no cabeceio de Marcos Leonardo. Em seguida, a resposta do Goiás. Apodi tentou o drible e foi derrubado dentro da área por Velasquez. Pênalti claro para o Verdão do Centro-Oeste. O camisa número 10 Alves foi para a cobrança e com classe tirou do goleirão João Paulo. 1-0 Goiás. É o 4º gol do meia esmeraldino no Brasileirão. E o Goiás quase fez o segundo. O sempre perigoso Apodi invadiu a área e exigiu grande defesa de João Paulo. A resposta santista veio com Lucas Pires em forte chute de fora da área. Sanozelo também arriscou e quase empatou para o Santos. O Goiás levou perigo com Caetano, após cobrança de falta de Elvis, exigindo novamente boa defesa de João Paulo. E foi isso, Goiás 1, Santos 0. Com a derrota, o Santos caiu para a 5ª colocação no campeonato com 10 pontos ganhos. E essa derrota, hein? O que significa essa derrota do Peixe? Normal. Eu acho que alguns times vão perder fora mesmo. Aqui o Goiás se eu não me falei a memória, foi a primeira vitória do Goiás no campeonato. Sabe? Mas ainda assim, outros times também vão perder pontos lá. O Palmeiras perdeu ponto lá, empatou na Bacia das Almas com o Rony no último minuto. Quer dizer, o Santos faz um bom campeonato. O Santos faz um bom campeonato. Aqui não dá para criar ilusões. Não é porque o Santos foi líder do campeonato que as pessoas vão apontar o Santos como favorito ao título. Não existe isso. O Santos tem que fazer um bom campeonato nesse início, somar o máximo de pontos que puder para não correr risco qualquer no final do torneio. Essa é a realidade do Santos para mim. Na realidade, o Celso, quando você fez a pergunta, a derrota, o Celso falou normal. Eu não acho normal, não. Até porque o volume de jogo que o Santos impôs no início foi muito bom. Foi muito bom. O Santos poderia sair com um resultado positivo ali. A equipe do Goiás é uma equipe que joga muito nos contragolpes, é uma equipe que faz ali duas linhas ali. No jogo contra o Palmeiras, como você mesmo falou, foi um jogo que só deu Palmeiras.
E aí veio 1-0, depois acabou complicando para a equipe do Santos, porque essa equipe do Goiás sabe se fechar muito bem. E aí conquistou uma vitória. E destaque aí para o Apodi, né, que jogou no Santos e agora no Goiás fez uma bela partida. Verdade. Bora para o Parque São Jorge falar com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Você tem 2 assuntos muito sérios para falar com a gente. Vamos lá. Boa noite, Michele, e a todos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, 2 assuntos. A gente tem muita coisa do futebol para falar, mas vamos começar aqui essa entrada do Corinthians falando de 2 situações que não fazem parte de campo e bola ali, daquela parte esportiva, né? Primeiro vamos falar da acusação de injúria racial que o Edenilson fez contra o Rafael Ramos durante a última partida entre Internacional e Corinthians lá no Beira-Rio. A delegada Ana Luísa Caruso, da 2ª Delegacia da Polícia Civil de Porto Alegre, ela informou que a polícia já solicitou uma perícia de leitura labial para o inquérito ter sequência. Então, isso não tem data para acontecer, é importante que se diga, mas já houve essa solicitação, então agora a gente vai aguardar o que a perícia da leitura labial vai dizer para entender de que maneira esse inquérito vai seguir. Enquanto isso, o Rafael Ramos, o Edenilson, seguem seus compromissos normalmente. Só para lembrar, logo depois do jogo, o Rafael Ramos ele foi detido pela polícia ainda dentro do estádio do Beira-Rio, liberado em seguida, assim que o pagamento da fiança, o pagamento de R$10 mil da fiança foi acertado ainda lá dentro do estádio. Edenilson e Rafael Ramos conversaram no vestiário do Inter, apertaram as mãos, segundo os relatos dos jogadores, mas ambos mantiveram as suas posições. O Edenilson garante que ouviu uma injúria racial e o Rafael Ramos garante que o jogador do Inter ouviu errado, entendeu errado, talvez ali por causa do sotaque. O Rafael Ramos não assume. E como as imagens ainda são inconclusivas, a gente, claro, vai ter que aguardar toda essa investigação. O Internacional se manifestou por meio de nota oficial e o Internacional tomou como verdade o relato do Edenilson, né? Não quis aguardar a justiça investigar. O Internacional já lamentou um caso de racismo, enfim, fez toda uma lamentação em cima disso e uma cobrança em cima da situação. O Corinthians não. O Corinthians, é bom que se diga, assim como os jogadores do Corinthians, ninguém menosprezou, ninguém colocou o Edenilson como mentiroso nessa história, muito pelo contrário, mas as posições oficiais, inclusive internas, as não oficiais, são de cautela. O Corinthians está à disposição da justiça, assim como o Rafael Ramos, vai aguardar as investigações e como as imagens não são conclusivas, o Corinthians então prefere aguardar. Sem qualquer questionamento ao Edenilson, mas aguardar, não vai tomar nenhuma posição quanto ao Rafael Ramos, enquanto a justiça não definir o que houve exatamente, tá? E outra questão também da esfera judicial é a questão do Robson Bambu. O Ministério Público aqui de São Paulo solicitou o arquivamento do inquérito que investiga uma denúncia de estupro do zagueiro Robson Bambu e de um amigo dele, uma denúncia que foi feita por uma mulher. O Ministério Público, portanto, definiu que não há provas suficientes, solicitou o arquivamento e agora a gente tem que aguardar a manifestação do juiz. Ele pode atender à solicitação do Ministério Público ou não e pedir que um novo promotor avalie o caso. E daqui a pouquinho também tem informação sobre futebol. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Boca Juniors amanhã pela Libertadores. Tem muito para falar sobre isso. Então daqui a pouquinho eu volto para a gente falar só de futebol por aqui, Michele. Puxa vida, que situação, né? Deu muita discussão ontem no Mesa Redonda isso. Deu, e a partir do momento que você começa a observar mais o caso, até para poder entender melhor, é muito difícil uma decisão. Porque o Edenilson ele me parece muito convicto do que ele ouviu e o Rafael Ramos me parece também muito convicto na fala de que ele não disse isso. Então ele sugere um mal-entendido. Claro que... Ali na câmera não dá para ver? Não, porque esse é depois do episódio. A gente estava até na redação tentando fazer a leitura labial e a única coisa que deu para supor ainda, não dá para você cravar, que ele falando ô louco e enfim, talvez negando que tenha chamado de macaco, alguma coisa assim.
Isso é uma questão que vai ficar na esfera judicial, vai ter que ser feita uma investigação e apurar. Simples assim. Se for confirmada a injúria racial, acho que o Rafael Ramos, ele abrevia a passagem dele no Corinthians, não tem como continuar. Se não for comprovada, vida que segue e fica a sensação de que o Edenilson entendeu errado, mas ainda assim fez bem de poder de denunciar. Se ele entendeu isso, e hoje a lei garante à vítima o direito da acusação, né, e não precisa provar nada. Ele ouviu, falou, acabou. Simples assim. Agora tem que apurar. E aí, Paulo? Eu não quero nem falar muito sobre isso, porque se leva muito para o lado de pessoal, de clubismo, e eu não quero entrar nisso daí. É um fato lamentável, é um fato onde todos estão na expectativa daquilo que vai acontecer. Vamos esperar aí o que vai acontecer. Primeiro precisa apurar o caso, né? Então aguardar e verificar o que será apurado, né? Sem a gente fazer pré-julgamento antes. O São Paulo conquistou uma vitória de virada ontem no Morumbi. Se liga como foi. Para começar, letrinha de Caleri. Depois o argentino caiu pelo lado e cruzou. Pablo Maia experimentou de longe. De bola parada com Arboleda na área é sempre um perigo. Essa aí acordou a coruja. Outra do zagueirão, agora no primeiro pau, foi a vez de Walter impedir o gol. Futebol é assim, não faz toma. Arboleda e Léo bateram cabeça, a bola bateu na trave e Genisson, livrinho, só cumprimentou. 1-0 Cuiabá. Arboleda levantou a cabeça e foi para frente. Lançamento primoroso do Rafinha, casquinha do Caleri e bela defesa, mais uma do Walter. A bicicleta do Luciano encerrou o primeiro tempo. Rogério mexeu nas peças e no time. Anderson André chegou chegando. E aos 18 cavou um pênalti, malandrinho. O juizão foi na dele. Caleri, com categoria, empatou. Aos 30, dividida forte, o VAR dedurou o Jonathan Cafu e deixou a sola da chuteira na canela do Arboleda. Choveram mais cedo para ele. Com um homem a mais, o tricolor partiu com tudo para cima. No finzinho, Nicão, camisa 10 que andava machucado, virou o jogo com um desvio que matou o goleiro. 2-1 São Paulo, para alívio dos 27 mil pagantes no Morumbi. Eu achei que se o Arboleda deixa a perna firme, quebrava a perna do Arboleda. Eu acho que foi um lance que não foi para machucar o Arboleda, mas acabou pegando de cima para baixo na cara. Eu achei que foi um lance bem... Eu achei que foi expulsão correta. Sobre o pênalti, realmente pode gerar alguma dúvida, né? Aquele primeiro, né? Que a bola bateu na mão do jogador do Juventude. Do Cuiabá, né? E o segundo houve a carga, mas eu não sei, vocês acham que não foi pênalti, é isso ou não? Quem que acha que não? Muita gente achou que não, eu acho que teve a carga atrás, eu acho que o juiz apitou com bastante convicção, estava próximo ao lance, né? Não foi um pênalti nem que foi para VAR, foi um pênalti apitado antes. E poderia até ter interpretado como uma mão que a bola pegou direto na mão, no cruzamento. Caleri, uma última aqui, só para falar da sua cobrança com muita categoria, com muita tranquilidade, mas um pênalti duvidoso, né, Caleri? Não, eu tinha claro que ia bater no meio, saí um pouquinho para a direita, mas eu tinha claro que ia bater no meio, estava muito tranquilo e sabia que ia fazer gol, então... Foi duvidoso ou não foi duvidoso? Para mim não houve pênalti. Não houve pênalti? Para mim não houve pênalti. Revi o lance várias vezes, para mim choque. Olha o piscineiro me olhando. Para que você vai olhar o lance várias vezes? Para poder consolidar a minha opinião. Veio o contato, o jogador caiu. piscineiro caiu.
O jogador caiu, pênalti. Olha lá, ele tá com o advogado de causa Pênalti. própria, entendeu? É a solidariedade com os atacantes piscineiros. Um zagueirão que não tinha que chegar assim desse jeito. Mas enfim, eu acho que o São Paulo foi beneficiado aí. No lance da expulsão, eu entendo que a arbitragem acertou, embora que em alguns casos o árbitro costuma dar amarelo, mas também já vi muitas expulsões assim. Então, foi uma arbitragem polêmica. Essa questão que chama o VAR, né? E aí você vê o lance e depois fica feio, né? O lance olhando dessa forma assim, ó. E não tinha outra coisa a fazer a não ser virar expulsão. Agora, o São Paulo jogou muito melhor que o Cuiabá. Então, é sempre deixando bem claro que não foi por causa daquele Não foi não. O São Paulo jogou melhor. O São Paulo jogou bem melhor que o Cuiabá, mereceu a vitória. Ó, e teve uma coisa que me chamou a atenção. Durante o jogo, nós não comentamos ontem. Eu tinha um impedimento lá, o Éder estava impedido à frente do goleiro Walter. Mas estava Que impedido o aquele árbitro negócio de um braço, poderia um ombro, ter, um o árbitro fio de poderia ter cabelo. interpretado como uma interferência no lance. Ele atrapalhou o Walter ou não? Também. Então, no primeiro momento eu acho que não. Mas vendo por trás, olha, até dá um Ele tá empurrão no Éder. andando, Tá na não tá frente? andando, foi nada, Celso. Celso também não... Não, só estou dizendo que existe. não foi nada. Olha lá, Da tá margem, andando é aqui, uma ele tá saindo discussão. Eu andando, acho olha que lá, ele tá olha na lá. frente, Paulo. Olha lá, o Walter nem viu a bola, olha lá. Não, é que Olha lá. há o desvio, né? O desvio Ah, não mas marca também ninguém, como é que ele ia mata fazer, o jogador? Gol legítimo. O Walter até deu um empurrãozinho, estão falando aqui. Ó, tem técnico novo no Atlético Goianiense. O nosso Bruno Secon, do site gazetesportiva.com, nos informa. Sabe quem é o novo técnico do Atlético Goianiense? Jorginho, ontem ele entrou conosco aqui, ele falou que estava vendo mesa redonda, ele falou, Nós amanhã tem especulamos novidades. ontem, tem novidades. Aí a gente estava no jantar e falaram assim, o Cuiabá. Não, o Cuiabá ele saiu meio brigado de lá. Tem o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, então Jorginho vai até o final da temporada de 2022. Boa sorte, Jorginho. Que já pra fez você. uma bela temporada lá da última vez que trabalhou o Atlético Goianiense. Muito bom. Seguimos com informações do São Paulo agora com o Zé Paz. Depois de 6 jogos, o Tricolor está com números bem positivos no Brasileirão. Conta pra gente, Zé. Pois é, Mi, essa vitória aí do São Paulo para cima do Cuiabá foi a 10ª vitória do São Paulo como mandante, 10ª vitória seguida. São Paulo bem demais jogando no Morumbi, também lá na Arena Barueri. O time do Rogério Ceni marcando os pontos que precisa marcar dentro de casa quando tem o mando das partidas. A gente preparou uma tela aí porque o São Paulo tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro de 2022. Então põe na tela aí pra gente, Fini, rapidinho pra gente dar uma olhadinha. 6 jogos do São Paulo, 3 vitórias, 2 derrotas, aliás, 2 empates, 1 derrota, um aproveitamento aí de mais de 60% do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2022. E o São Paulo marcou 11 gols. Caleri é o artilheiro do Brasileirão com 6 tentos marcados. E aí o Rogério Ceni, na entrevista coletiva depois da vitória aí de virada para cima do Cuiabá, falou muito sobre a bola parada, viu, Michele? A bola parada do São Paulo. O São Paulo insistiu muito nessa jogada, muito com o Arboleda, que jogou muito bem essa partida de ontem, mas não conseguiu marcar ali por cima, de cabeça, não rolou. Mas o Rogério Ceni gosta muito da bola parada, gosta muito desse tipo de jogada, já tinha implementado a bola parada como uma arma lá no Fortaleza e agora no São Paulo vai colocando aos pouquinhos também. Ele respondeu justamente sobre esse tema na entrevista coletiva. Vamos conferir. Eu acho que a bola parada é responsável no mínimo por 40% de gols em campeonatos. Depende muito de que time você tenha dentro de campo, quantos bons cabeceadores, se você tem um bom batedor. Nós dedicamos o tempo de acordo com da possibilidade que a gente vê de fazer o gol de escanteio. Por exemplo, se eu jogo com 3 zagueiros, Arboleda, Diego e Léo, né? Com mais Caleri. Se eu tenho um Colorado de primeiro volante, por exemplo, eu tenho 5, 6 jogadores altos. Ou seja, eu posso gastar mais tempo porque deve fazer efeito positivo essa bola parada. Se meu time é um time um pouco mais baixo e tem que construir pelo chão, entrar com bola, é o que a gente trabalha mais na semana. Não trabalho tanto a bola parada, mas sim, a gente analisa muito vídeo de bola parada. Eu acho que quanto menos recurso técnico, mais você investe em bola parada. Tá, então a palavra do técnico Rogério Ceni. Daqui a pouquinho eu volto com mais Rogério Ceni aqui no programa, viu, Michele? Ele falou sobre a saída do Volpi, falou sobre a necessidade de reforços no São Paulo. A gente vai atualizar aí o treino do São Paulo. O São Paulo não treinou hoje, folgou, enfim, isso tudo é daqui a pouquinho. Agora vai daí, Mi. Beleza, Zé Paz. Diga, Celso. Sobre o jogo aéreo, é um ponto muito forte do São Paulo. O Arboleda ontem, rapaz,
ele ganhava todas. E ele, chances reais, ele teve pelo menos 3 reais. Numa bola bateu na trave, na outra o Walter, que foi para mim um dos melhores do jogo, o melhor do Cuiabá definitivamente, salvou. Essa possibilidade do São Paulo no jogo aéreo tem que ser reverenciada, porque é um dos pontos mais fortes do São Paulo. As principais chances criadas, especialmente no primeiro tempo, no jogo aéreo e com o Arboleda. Não, e outra coisa, esse jogador é um jogador importantíssimo para o Rogério Ceni. Cabeça boa, concentrado, é um jogador que vai ajudar muito a equipe do São Paulo, né? Nos primeiros jogos não jogou porque teve alguns problemas, indisciplina. Pôr a cabeça no lugar, Bolívia, porque você é um grande jogador. Bom, ainda não terminamos de falar de São Paulo, não. Volta aqui, Zé Paz. O que mais que o Rogério Ceni falou de interessante ontem? Falou sobre a saída do Thiago Volpi, Michele. O goleiro do São Paulo saiu, foi lá para o Toluca do México, como a gente já informou aqui na semana passada. A negociação aí girando em torno de $1,5 milhão de dólares. Ele voltando para o futebol mexicano, ele que já defendeu o Querétaro lá no México, junto com o Ronaldinho Gaúcho. Enfim, então Thiago Volpi saindo. E o Rogério Ceni elogiou muito o profissionalismo do jogador. Disse que ele treinou muito com afinco, mesmo estando no banco de reservas. Era reserva do Jandrei, mas que o Thiago Volpi treinava demais. Treinava até mais do que ele mesmo, o Rogério Ceni, quando ele, Rogério, era goleiro do São Paulo. Rogério disse que por enquanto não vai atrás de nenhum reserva para o Jandrei, que o Thiago Couto deve assumir essa condição. Elogiou muito também o Nicão, que marcou um gol aí na vitória para cima do Cuiabá. E aí o Rogério Ceni falou sobre a necessidade do mercado da bola ficar um pouquinho mais inflamado aqui no São Paulo. Do São Paulo ir atrás de jogadores, repor algumas peças, achar algumas peças no mercado. Então vamos conferir aí o que disse o mito Rogério Ceni. Roda aí. Não que tenha sido falado para mim. O Marquinhos também foi uma coisa muito repentina. Aliás, os dois foram muito... Tanto que o Volpi me perguntaram na última coletiva e eu realmente não sabia. Começou o zum naquele dia no jogo contra a Juventude, né? E se definiu, parece que em um dia. Então, eu não sabia. Do Marquinhos já tinha ouvido falar por algumas coisas de contratos, problemas, né? Que foram passados aí, que foram feitos errado. Acredito sim que possa ter alguma saída no meio do ano, na hora que abre a janela, porque o clube, ao que me parece, precisa desse dinheiro. Eu espero também que haja possibilidade de alguma chegada, né? Porque em alguns setores nós precisamos ainda ter mais opções, né? Tá, então a palavra do Rogério Ceni. Olha só, Michele, o São Paulo não treinou hoje, folgou hoje, volta a trabalhar amanhã às 11 horas da manhã aqui no CCT da Barra Funda, já projetando a partida contra o Jorge Wilstermann no meio de semana agora, jogo válido aí pela Copa Sul-Americana. Boa noite, meu amigão, passou aqui um parceiro, deu boa noite. Então o São Paulo joga nesse meio de semana contra o Jorge Wilstermann da Bolívia, jogo válido aí pela Copa Sul-Americana. E no final de semana tem o Corinthians fora de casa, lá na Neoquímica Arena, jogo majestoso, super importante, válido aí pelo Campeonato Brasileiro. Então o técnico Rogério Ceni disse ontem na entrevista coletiva, viu, Michele, que vai balancear o elenco. Vai ver direitinho quem pode atuar na Sul-Americana, até porque o São Paulo está muito bem na competição, vai se classificar aí para a próxima fase da Copa Sul-Americana, vai jogar as oitavas de final, então vai balanceando um pouquinho. O São Paulo ali na terceira posição do Campeonato Brasileiro, sabe que esse jogo contra o Corinthians é super importante, um clássico, mexe com a cidade. Rogério Ceni, então, aos pouquinhos vai decidir quem serão os titulares nessas duas partidas. Volto contigo, Mi, daqui a pouco tem mais Palmeiras aqui comigo. Valeu, Zé. O que é mais difícil, o Jorge Wilstermann ou o Corinthians no final de semana? Você tá de brincadeira, né? Sei lá. Para. O Jorge Wilstermann, se botar eu e o Paulo Sérgio lá, o Paulo Sérgio aberto pela esquerda e eu de centroavante, a gente ganha. Você quer dizer só o Paulo Sérgio, né, Celso? Porque... Não, ele é um bom assistente. Não, vai, bom assistente. Vai me deixar Deixa ele na cara do gol. É, isso é só ele dar a chapada e colocar... Corinthians e Itaquera é outra história. Tanto que eu acho que o Rogério vai meter um reservão lá contra... Desculpa, não se usa mais esse termo, é pejorativo. Vai colocar um time alternativo, vai fazer o gerenciamento do grupo dele. O que é pejorativo? Reservão ou reserva? Reservão não existe mais. Reservão, então, tá. Ele gerencia o elenco, todos os jogadores estão no mesmo nível, e aí ele vai colocar os que ele não vai escalar para a partida contra o Corinthians. É isso os aí. 90 minutos. É isso aí. Cara, Miranda, você tem Igor Gomes, você tem vários jogadores aí, que é o Nicão, Patrick, precisam
ter ritmo de É jogo, óbvio. né? A E propósito. deixar o time principal, o time, aquela base que ele já tem hoje, deixar A pro propósito, clássico. o Patrick fez ontem a melhor partida dele com a camisa do São Gostei Paulo. também do Patrick. Melhor partida dele com a camisa do São Paulo. Nota que ele tá mais em forma, tá inteiro, sabe? Porque se o São Paulo ganhar do Corinthians, o que acontece? São Paulo pode assumir a liderança do campeonato. Exato, aí é que... E Então, quebra um jejum de quanto tempo que não ganha? desde 2014, quando foi inaugurada a Arena. O São Paulo jamais ganhou na Arena. Olha, olha, E me joga arrepia. uma fervura no Parque São Jorge, porque o Vitor Pereira E que o hoje... terceiro clássico, né? Então, VP, melhor treinadora, que tá em lua de mel. Ah. Só que não ganhou nenhum clássico ainda. Ai, senhor. Aí perde do São Paulo, aí já vão começar a falar, o trabalho é ruim, o VP não é nada Você disso. já tá querendo justificar. Eu não. Eu conheço meu eleitorado. Não, tem que Eu ganhar, conheço Celso, meus né? parceiros. Entendeu? Bom, pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês uma reportagem muito legal, saúde, que o José Paes fez ontem. Vocês gostam de futebol de várzea? Futebol raiz, você gosta, Paulo? Eu gosto. Vim da Várzea, pô. E você, Celso? Também gosto, curto muito. Eu adoro. Então, dá uma olhadinha na decisão da Copa do Busão. Quem aí usa a palavra várzea para se referir a alguma coisa ruim, mal feita, fajuta, meu amiguinho, é porque não conhece a Copa do Busão, o torneio de várzea mais carisma e mais bem organizado do Brasil. Estamos aqui ao vivo aqui da rapaziada da Gazeta Esportiva aí. Obrigado, moço. Obrigado pela presença. Tá vendendo muita batatinha frita aí hoje? Opa, tô sim, graças a Deus. Dá uma pra mim aí. Tá aqui. Não, pode mandar aqui. Manda aqui que não tem essa não. Aqui, ó. Vou pegar um aqui, ó. Tá pelando, hein? Delicious. Batatinha, ó. Tá top a batatinha, hein? E a Copa do Busão tem esse nome porque o grande vencedor, ó, ganha justamente um ônibus. Todo envelopado, bonitaço, e a grande decisão do torneio aconteceu nesse domingo aqui em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, entre Juventus, Ariston e Santa Rita FC. E claro, a nossa equipe não podia perder essa. Você vem comigo, ó. Braguinha, meu diretor, mostra aqui, ó. Estamos até com credencial, hein? Estrutura alta hoje aqui na Várzea, em Osasco, ó. Câmera para tudo quanto é lado, monitor, câmera aqui, por quê? Porque vai ter transmissão também no YouTube, ao vivo nas redes sociais, ó, Gabriel, que vão comandar essa transmissão. Como é que vai ser isso aí, rapaz? Conta pra nós! É isso aí, a gente é da Connect Brasil TV SP, né, e estamos aí fazendo uma cobertura especial dessa grande final aí da Copa do Busão, e vai estar passando aí nas nossas redes sociais, né, da Connect Brasil TV SP, e também para os assinantes da Rede Banda Larga, que é os parceiros nossos, que tem mais de 30 mil assinantes aí na região de Carapicuíba, Osasco, Jandira, e a gente vai estar fazendo essa cobertura especial aí para todos os assinantes da Rede Banda Larga. Ô, amigão, olha o que você tá fazendo eu fazer aqui, ó. Tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Quanto que você pagou aí no camarote? No camarote eu não paguei nada, né? Ainda não paguei nada, ainda não vamos pagar nada. Vamos levar o busão pra casa. Vai ser quanto? Tá torcendo pra quem? 2-0 Santa Rita. Olha só o repórter aqui que faz, hein? É monstro, né, pai? Se fora de campo o negócio tava ali animadíssimo, dentro das 4 linhas, a final foi dura e bem disputada. Esse tirambaço aí de canhota do Barbosa e esse aí de pé direito do Fabrício garantiram o 2-0 e o título pro Juventus Ariston. A gente tem que exaltar o nosso 10 que foi expulso na semifinal. A gente dedica pra ele essa Copa do Busão e agora é comemorar com a torcida, e é isso. Tem carteira pra dirigir o busão? Ainda não, eu pedi pro presidente segurar um pouquinho que eu vou querer dirigir um pouquinho esse busão, hein? Mas muito legal, né? Ver essa essência. Gostei dessa ideia aí, né? O quê? Ideia legal, ter o busão. A equipe, muito legal. A equipe ter o busão, na minha época era a pé mesmo.
Era outro busão. Mas agora a equipe vai chegar toda bonitona lá no busão, né? O time do Juventus Ares. Então, parabéns pela vitória. Parabéns também para o Santa Rita, que chegou na final da Copa do Busão. Muito legal. É isso daí, a gente apoia aqui, viu? A gente apoia o futebol de várzea, apoia todas as iniciativas aí. Muito bacana. E essa essência, né? Essa raiz do futebol é muito boa. A gente volta a falar de Corinthians. Assunto de agora é dentro de campo. Chega mais, Salazar. Como que tá a preparação para o jogo contra o Boca Juniors amanhã? Michele, vamos lá, vamos falar de futebol. O Corinthians que manteve a liderança do Campeonato Brasileiro nesse último final de semana. Já são 6 jogos seguidos sem derrota desse Corinthians do Vitor Pereira. E é nesse embalo que o Timão vai pegar o Boca Juniors amanhã, 9h30 da noite. A bola vai rolar lá na Bombonera pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. E para esse jogão, o Corinthians não vai ter o Fagner. O Fagner sequer viajou para a Argentina. Havia uma expectativa, ele sofreu um entorse no tornozelo lá na Colômbia contra o Deportivo Cali, ficou tratando, recuperando, desfalcando o Corinthians nesses últimos jogos, mas não deu tempo. O Fagner deve voltar no final de semana contra o São Paulo, mas contra o Boca ele está fora. Isso significa que o Vitor Pereira não tem lateral direito para esse jogo. O João Pedro, que seria o reserva, ele também está machucado e também não viajou, assim como o Luan, né? Só fazendo um adendo, o Luan também está fora dessa partida. Rafael Ramos, a terceira possibilidade ali pela direita, ele não foi inscrito para a fase de grupos da Libertadores, ele chegou depois, então não pode atuar. O Corinthians então não tem lateral direito lá na Argentina. Isso quer dizer que o Vitor Pereira provavelmente vai montar aquela linha de 3 e colocar um ponta para ser ala pela direita, Mosquito, Mantuan, acho até que pode ser, tá mais para o Mantuan essa, a gente vai ter que aguardar, ou então uma linha de 4 tradicional, com o Lucas Piton sendo improvisado no lugar do Fagner, assim como o Vitor Pereira fez lá na Colômbia, quando o Fagner se machucou. E para o torcedor se situar, dá uma olhadinha na tabela, o Corinthians é líder do Grupo E, mas está todo mundo embolado, todo mundo vivo, o Corinthians tem 7 pontos, e depois o pessoal vem logo abaixo com 6, 5 e 4 pontos, todo mundo muito perto. Corinthians pega o Boca amanhã na Bombonera e o Always Ready vai encarar o Deportivo Cali só na quinta, 11 horas da noite, no horário de Brasília. Então essa rodada ainda vai demorar um pouquinho para ser finalizada. Mas para o torcedor corintiano entender, qual que é o melhor cenário para amanhã? Vitória. Se o Corinthians vencer, ele garante classificação antecipada. Se empatar, a situação fica ainda bem tranquilo. O Corinthians vai para o último jogo pegando o Always Ready aqui na Neoquímica Arena, precisando só de um empate ou nem isso. E se perder, a situação ainda não fica das mais difíceis, mas pode se complicar, principalmente se o Always Ready vencer na quinta-feira. O Corinthians pode ir para a última rodada na 3ª posição do grupo. Então, é nesse cenário que o Corinthians pega o Boca Juniors amanhã. Boca que se classificou para a final lá do Campeonato Argentino, não tem jogado tão bem, mas também não perde a 5 jogos. Agora, o que vai ser do jogão de amanhã e quem vai no lugar do Fagner, aí eu deixo para vocês essa e me despeço daqui. Salazar, o que você acha, Celso? O que você espera desse jogo amanhã? Eu só sei que se o Corinthians ganhar do Boca lá, ganharam uma bacalhoada. Temos um belo jantar. Peraí, quem vai ganhar bacalhoada? Vocês dois? E mais toda a Chico bancada Lang, da mesa redonda. Todo mundo? Todo mundo. Flávio Prado vai botar a mão no bolso e vai pagar o bacalhau. Ele disse que... Lá na Alfama? Não. Voucher não. Não, voucher não. Voucher não, tem que tirar do bolso. Assim, ele paga, mas vai ser lá na Alfama, porque o melhor bacalhau é lá. Sim. Mas aí ele vai ser o bacalhau, assim, mais caro. Ele vai enfiar a mão no bolso e ó. Bacalhau às natas, eu vou pedir o prato mais caro. Esse até eu quero Também ir. vou pedir. Vou pedir o prato mais caro. Ele falou que o Corinthians não ganha do Boca lá. Falou. E eu acho que... Você acha que ganha? Ganha. Eu acho Empate que existe não a possibilidade. Vale. Empate não vale. Não. O que acontece com o Corinthians se empatar? O Corinthians tem... Mesmo se o Corinthians perder, o Corinthians continua dependendo do próprio esforço para se classificar. Basta vencer o Always Red na última rodada. Tá. Em casa, na Neoquímica Arena. Tá. Vencendo o Always Red, o Corinthians está classificado. Bom, como o corintiano sempre sofre, é capaz de acontecer isso, né? Se vencer o Boca, já garante a classificação. Mas aí o Corinthians abre espaço para terminar em primeiro lugar. E terminar em primeiro lugar é importante para o Corinthians. Por quê? Por quê? Porque ele evita, de na pegar próxima fase, Palmeiras, River Plate, que deve terminar em primeiro, Flamengo, que deve terminar em primeiro.
Quer dizer, então, Atlético Mineiro, que deve terminar em primeiro. Então, o Corinthians evita um duelo mais complicado nas oitavas. Ai, melhor mesmo. O Flávio levantou um ponto ontem, isso para ironizar, mas ele tem razão. Desde que o Corinthians ganhou em 2012, o Corinthians não avançou além das oitavas de final na Libertadores da América. Sempre parou nas oitavas. Quer dizer, sempre. Outras vezes nem se classificou para a fase de grupos. Então é algo delicado, o Corinthians tem que terminar em primeiro para pegar um adversário teoricamente mais fácil. E o ponto positivo dessa semana para a equipe do Corinthians vai a atuação do segundo tempo contra o Internacional. Sim. O primeiro tempo teve alguns problemas na distribuição da marcação, o Corinthians sentiu muito a equipe do Internacional, que ali pelo setor esquerdo, Wanderson, René, Alan Patrick ali deram muito trabalho para a equipe do Corinthians. O Corinthians não se acertou. Roger Guedes até correu, tentou se movimentar, não foi o dia dele. Mas no segundo tempo foi um outro Corinthians com a entrada do Jô. Jô mais magrinho, em forma. Então foi um jogador que realmente deu uma ascensão para essa equipe do Corinthians. E o segundo tempo foi um segundo tempo melhor. Sim. Um segundo tempo onde nós podemos ver uma evolução nessa equipe do Corinthians. E isso é bom porque tem uma semana importante no jogo contra o Boca, depois tem um clássico, então isso é bom para a equipe do Corinthians. Eu gosto da formação do Corinthians com 3 zagueiros, apesar do começo ruim em Porto Alegre, os 3 zagueiros não estavam se entendendo bem, mas gosto porque libera os corredores para o Mantuan se jogar, que eu acho legal, para o William também. Enfim, acho que é um Corinthians que pode fazer bonito em Buenos Aires. Fechamos o nosso giro de... Fala, me Celso. permita mais uma coisa, é que o Boca, no final de semana, ele desclassificou para a final da Copa da Liga Argentina. Então talvez vá com o time reserva contra o Corinthians. E não vem bem o Boca que se classificou para a final, é verdade. 2 finalizações no jogo contra o Racing. Mas tem time que dá medo mesmo com o time reserva, né? Fechamos o giro de repórteres com José Paes. Na semana passada nós mostramos aqui o Mano Menezes falando sobre o comportamento do Abel Ferreira ali na beira do campo. E hoje a gente traz a resposta do Abel, né? Vai daí, Zé. Pois é, o Abel aproveitou aí a vitória, viu, Michele, para cima do Bragantino por 2-0, aproveitou a entrevista coletiva para dar uma cutucadinha aí no Mano Menezes. Como você bem disse, a gente trouxe aqui no Gazeta Esportiva, né? O Mano deu uma entrevista, disse, abre aspas, que Mano, se sentia juvenil perto do Abel quando o assunto é a postura à beira do gramado. E aí o Abel foi questionado sobre isso lá na entrevista coletiva depois da vitória para cima do Bragantino. Claro, todo mundo querendo aquela polêmica exclamação, e o Abel deu uma cutucadinha, hein, Michele? Vamos ver. E eu não sou experiente na matéria, eu tenho 43 anos e ainda sou juvenil nisto. Eu ainda sou, como se chama aqui, juvenil, não é? Sou juvenil. Esse já é sénior, esses são sénior, já tem 60 anos, é nível sénior. E eu, com a idade que eu tenho, onde eu faço, sou juvenil ainda. Eu sou juvenil pela idade que tenho, ainda tenho muito para aprender, muito para crescer, muito para aprender com o futebol brasileiro, também já vos disse, e para melhorar, porque eu, o que digo aos meus jogadores, ouço aquilo que eu digo, não é? Quando falo, estou a ouvir. A minha filosofia é ser melhor a cada dia, a cada treino, a cada jogo, e ver os meus jogadores felizes. Essa é a minha missão. Tá, então a palavra do Abel Ferreira, vocês viram ali? Que ele disse, esse aí é sênior, esse tem mais de 60 anos. Por quê? Porque o repórter perguntou ali, sem o microfone, se você é juvenil, Abel, e o Mano Menezes? Aí ele falou, esse aí é sênior, tem mais de 60 anos. Deu uma cutucadinha no Mano Menezes lá, no técnico do Internacional, né, Michele? Então vamos lá, vamos seguir falando de Palmeiras. CBF recusou o pedido do Verdão para adiar o clássico com o Santos no próximo dia 29. O Palmeiras queria adiar esse jogo porque Danilo e o Everton vão estar servindo a nossa gloriosa seleção brasileira, mas a CBF alegou aí um problema de datas, tem Copa do Mundo no final do ano, tá muito apertado o calendário, então a CBF disse, nada disso. O jogo vai acontecer no dia 29, Danilo e o Everton não jogam, e aí o Palmeiras vai ter que se virar com substitutos. Palmeiras que se reapresentou hoje aqui depois da vitória diante do Bragantino no último sábado. Wesley, liberado, tá livre da Covid, trabalhou normalmente por aqui. O Palmeiras vai se preparando para a partida diante do Emelec, que acontece agora
agora nesse meio de semana, na quarta-feira, no Allianz Parque. Mais de 25 mil ingressos já vendidos para essa partida. É jogo de Libertadores. O Palmeiras está buscando o 100% aí na fase de grupos para ir com uma melhor condição para o mata-mata. Enfim, é jogo que promete bastante. Casa cheia no Allianz Parque, o Palmeiras rumo aí às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Na sequência tem Juventude pelo Brasileirão, depois o Tátira em casa também pela Libertadores. É jogo bom atrás de jogo bom pro Verdão na sequência de 2022, viu, Michele? Volto contigo. Valeu, José Paz Show hoje aqui no Gazeta Esportiva. Parabéns, hein? Galera gostou. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Diga, Celso Cardoso. O Palmeiras tem tudo para bater todos os recordes na Libertadores da América. É grupo fácil. Mas o Palmeiras tem que fazer a parte grupo dele. Fácil, mas o Palmeiras está jogando bem, está fazendo gols. Você quer um exemplo? Não é verdade? Está fazendo gols. Você quer um exemplo? O Corinthians perdeu do Always Red. Bom, o Palmeiras foi lá e goleou. Não o Always Red, mas o Independente Petroleiro, por aí vai. Enfim, tem tudo para bater todos os recordes. Pega o Emelec em casa e pega também o Deportivo. Não, e tá jogando muito bem também, né? Vai ganhar de novo. É uma formação, que contra o Red Bull... Vai golear de novo. Contra o Red Bull jogou muito bem, jogou com velocidade. Você viu os jogadores passando, o Dudu muito bem, partindo pra cima. Eu gosto de jogador que... eu sempre joguei como ponta, do lado direito ou do lado esquerdo, partia pra cima. O Dudu tá fazendo muito bem isso. Rony criando mais essa volúpia de jogo. Então o Palmeiras está muito bem. E para todas as competições tem jogadores à altura. Resultado da nossa enquete. Rafael Veiga é o melhor batedor de pênaltis da história do Palmeiras? A maioria respondeu que não. 62% dos votos. Porque tem o Evair, que fez mais, bateu mais pênaltis e perdeu 4. O Arce não tem os números, né? 28 gols marcados. Muito bom, acabou, turminha. Amanhã tem muito mais. A semana tá cheia de jogos. Essa semana é especial. Então, boa noite pro Celso Cardoso, que amanhã a gente tá juntinho. Boa noite, Paulo. Beijo. Valeu. Tchau.